Graça e paz, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você está no canal Ensino e Palestra. Aqui nós temos por objetivo o estudo sistemático da Palavra de Deus. Meu nome é Alex Paulo e eu quero dar as boas-vindas a você. Muito obrigado a você que já faz parte da nossa comunidade, você que já assiste os nossos vídeos, a você que espera a quarta-feira para que o nosso vídeo seja publicado. Muito obrigado pela deferência, muito obrigado pelo carinho, pelo privilégio da sua audiência. Você que assiste o nosso trabalho, você que costuma estar conosco aqui no canal, muitíssimo obrigado. Não temos palavras para agradecer a você. Você que está chegando agora, gostaria de convidar você a assistir o vídeo até o final. Se gostar dele, inscreva-se no canal. Se gostar dele, curta o vídeo. Se gostar dele, faça um comentário. Isso tudo é muito importante para o nosso trabalho aqui. Toda quarta-feira nós estamos aqui com um novo vídeo e aqui nós tratamos de assuntos pertinentes sobre a Palavra de Deus. Nós temos por base de estudo aqui a nossa revista Lições Bíblicas, o guia de estudos publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E nesse trimestre está trazendo o tema A Justiça Divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. O comentarista do trimestre é o pastor Ezequias Soares, que é comentarista, ele também é escritor, ele é presidente da Sociedade Bíblica do Brasil e também tem muitas outras importantes tarefas dentro da nossa igreja e é uma pessoa extremamente abençoada, iluminada, e está nos trazendo comentários preciosos sobre o livro de Ezequiel. Eu convido você a assistir o vídeo, eu convido você a ficar aqui conosco, eu convido você a fazer parte desde já da nossa comunidade. Nós hoje estamos entrando na lição número 4, mas antes disso eu gostaria de convidar você para fazermos juntos uma oração, pedindo a graça, pedindo a misericórdia de Deus, pedindo a bênção do Senhor para este trabalho. Senhor Jesus, Pai Santo e maravilhoso, Espírito glorioso de Deus, nós pedimos a bênção, nós pedimos a graça para este trabalho que está iniciando agora. Nós pedimos a graça para esse comentário que está sendo realizado a partir de agora. Nós pedimos que o Senhor venha nos instrumentalizar, que o Senhor venha nos abençoar, que o Senhor venha nos capacitar e que esse vídeo seja bênção, que esse vídeo seja proveitoso para todos aqueles que estão assistindo. E a cada um que está assistindo, Pai, eu peço uma bênção toda especial, uma bênção toda personalizada para a sua honra e para os méritos de Cristo. Amém. Vamos então a mais um vídeo aqui no canal Ensino e Palestra. Chegamos então à lição número 4, quando se vai a glória de Deus. Você lembra que na semana passada, Ezequiel, eu estou aqui acompanhando a nossa revista, você lembra que Ezequiel, ele foi levado em um arrebatamento de espírito para Jerusalém, ele estava ali na Babilônia, foi levado até para Jerusalém em uma grande visão, e hoje nós continuamos nesta visão e hoje nós vamos ver que Deus, ele toma uma providência muito drástica acerca de tudo que Ezequiel começou a ver já na semana passada, já no início da visão, e nós acompanhamos isso na aula passada e ela está aqui no nosso canal também. Se você quiser assistir, fique à vontade para assistir a aula passada, porque assim você tem um pano de fundo melhor para compreender o trabalho que nós estamos iniciando aqui, que tem como tema quando se vai a glória de Deus. Este é o assunto, esta é a lição de hoje. O nosso texto áureo diz assim: e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está no oriente da cidade. Esse texto está no livro de Ezequiel, capítulo 11, versículo 23. Nós temos aqui a nossa verdade prática, que é o tema, que é o tema central, que é o momento em que nós pegamos a matéria, o estudo e colocamos em prática na nossa vida, fizemos uma praxis. Então nós temos como verdade prática: Deus abandonou o templo e retira a sua glória por causa das abominações do povo, e nós vimos quais eram essas abominações na lição passada. Nós temos também a nossa leitura bíblica em classe, que encontra-se em Ezequiel capítulo 9, versículo 3, e diz assim: e a glória do Deus de Israel se levantou de sobre o querubim,
sobre o qual estava indo até a entrada da casa, e clamou ao homem vestido de linho que tinha o tinteiro de escrivão à sua cintura. Também Ezequiel capítulo 10, versículo 4, o texto diz assim: Então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu-se a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu de resplendor da glória do Senhor. Ainda em Ezequiel capítulo 10, versículos 18 e 19, Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa, e parou sobre os querubins. E os querubins alçaram as suas asas e se elevaram da terra aos meus olhos quando saíram, e as rodas os acompanhavam, e cada um parou à entrada da porta oriental da casa do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava em cima sobre eles. Ainda, Ezequiel, capítulo 11, versículos 22 ao 25. Então os querubins elevaram as suas asas e as rodas os acompanhavam, e a glória de Deus de Israel estava em cima sobre eles, e a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte que está a oriente da cidade. Depois o Espírito me levantou e me levou a Caldeia para os do cativeiro em visão pelo Espírito de Deus, e subiu de mim a visão que eu tinha tido, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor me havia mostrado. Nosso primeiro tópico sobre a glória de Deus. 2 subtópicos aqui: o significado de glória e a glória de Deus. E a glória de Deus de Israel se levantou de sobre o querubim. A glória era o resplendor pela presença do Senhor. Um termo muito utilizado, embora não esteja na Bíblia, é Shekinah, significando habitação, assentamento. Os rabinos associavam ao Espírito de Deus, porque o Talmud diz sobre essa glória: a Shekinah do Senhor nunca se afastará desse lugar. Como referido, o termo Shekinah não está na Bíblia. Na Bíblia Sagrada nós não encontramos esse texto, não encontramos essa palavra, mas no Talmud. Aliás, o que é o Talmud? O Talmud ele é uma antiga literatura dos judeus e é identificada nos evangelhos como tradição dos judeus. Ali quando fala em tradição dos judeus, é o Talmud, porque naqueles dias esses preceitos eles eram orais e só foram codificados a partir do século V. Então o Talmud era uma seleção de sabedoria oral que foi codificada para que ficasse assim registrada. Era inimaginável para o povo judeu que Deus permitiria que o seu templo fosse destruído. Eles viram seus irmãos do norte sendo levados embora da terra. Quando a Síria invadiu Samaria e destruiu tudo por ali, isso foi em 722 a.C. Mas eles pensavam que o reino do norte, por não ter templo, e não tinha templo, não tinha local apropriado para adorar a Deus, por isso é que o reino do norte foi destruído. Agora com eles a coisa seria diferente, porque ali tinha o grande templo em Jerusalém. Ali tinha o templo, que era a presença de Deus, também estava ali no templo. Eles diziam assim: aqui nós temos o templo, a presença de Deus, então nós jamais seremos destruídos. Mas o que adiantava estar o templo ali, representando a presença do Senhor, se já estava profanado aquele lugar? E nós vimos isso na semana passada e ficamos horrorizados com o que Ezequiel viu ali. Se o lugar sagrado de adoração a Javé estava sendo utilizado para oferecer sacrifícios a outros deuses, e esses deuses ocupavam o espaço que deveria ser exclusivo do Deus Javé, do Deus Todo-Poderoso, do único Deus. Ora, as abominações já haviam tomado o lugar, mas ainda assim, Deus ainda tinha aquele lugar como referência. Porém, na sua ira, o Senhor decretou a invasão e o declínio de Judá. Mas não haveria destruição enquanto a glória de Deus estivesse ali. O local, ele seria intocado enquanto Deus estivesse ali, enquanto Deus continuasse ali. Enquanto Deus tivesse a sua glória centralizada ali, o templo jamais seria destruído. É claro que, logicamente, a morada do Senhor é os céus. Mas, continuamente,
ele fazia questão de mostrar ao povo que estava com ele. E fez isso quando o povo saiu do Egito. Deus mostrando a sua presença através de uma nuvem que acompanhava o povo de dia, e essa nuvem não permitia que o calor daquele deserto escaldante ferisse, machucasse a pele deles. Enquanto isso, à noite, muito escuro, a noite escura, a treva densa, uma coluna de fogo não permitia que eles ficassem na escuridão, iluminava eles. Era a presença de Deus que estava com eles. Era a glória de Deus que estava com eles. Logicamente que a glória de Deus, na sua intensidade, jamais pôde vir até a terra, porque a glória de Deus, ela fulminaria tudo. Mas uma parte, uma partícula da sua glória. Sim, parte da sua glória. Judá servia a um Deus tão grande, tão gigante, mas parecia tão afastado desse Deus. Se rendiam a altares pagãos, símbolos humanos, esculturas, imagens significantes. Desculpe a comparação desproporcional que eu vou fazer aqui, mas é como alguém ter em casa uma Ferrari, último modelo na garagem, e sair de bicicleta para os seus compromissos. É uma comparação tosca? Sim, é. Mas eu creio que ela, de uma maneira muito simples, muito simplória, mostra que eles tinham um Deus poderoso, forte, dono de tudo, onipotente, onisciente, onipresente, e se rendiam a deuses que não falavam, a deuses que sequer esboçavam qualquer reação. Que pobreza espiritual, que lentidão espiritual, que retardo espiritual. Porém, o templo, ele era uma referência, era o referencial da presença de Deus, da adoração a Deus. E Deus, mais uma comparação que eu vou fazer aqui, havia sido despejado daquele local. Sim, despejado do templo. Ninguém poderia tirar Deus dali. Ele é todo poderoso. Porém, quando se permitiu que o templo fosse contaminado, ele, Deus, Javé, decidiu deixar aquele local, deixar a sua habitação. O inimaginável aconteceria. Deus sairia do meio do seu povo, porque o seu povo, simbolicamente, já havia desalojado Deus da sua habitação. A glória de Deus baixou no tabernáculo quando da sua dedicação ao Senhor. Lá no tabernáculo, bem antes do templo, nós estamos agora aqui, nós estamos no tempo de Ezequiel, nós temos no tempo de Jeremias, nós temos no tempo de Judá, mas antes deles, lá no início, Moisés já havia feito um tabernáculo. Está lá em Êxodo capítulo 40, versículo 34 e 35, que fala de uma nuvem que cobria toda a congregação, que fala de uma glória de Deus que encheu o tabernáculo, de uma maneira tal que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor encheu aquele tabernáculo. O tabernáculo era um templo móvel que fora ali edificado no deserto, e aquele templo ele era montado, e as tribos elas ficavam ao derredor daquele templo, ao redor daquele templo, nos 4 lados, frente, fundos, e nos 2 lados, cada lado 3 tribos acampavam ali, ficavam ali. E enquanto a nuvem estivesse ali sobre aquele tabernáculo, eles continuavam ali. Daqui a pouquinho a nuvem começava a se mexer, começava a andar, e eles desmontavam o tabernáculo cuidadosamente e seguiam a nuvem até que ela parasse em algum outro local. Quando parava nesse outro local, eles imediatamente montavam o tabernáculo ali onde a nuvem parava, e as tribos voltavam a se acampar ao redor do tabernáculo novamente. E o tabernáculo nós já estudamos aqui, já foi alvo de estudos aqui, nós já estudamos em um trimestre sobre o tabernáculo. Ele tinha 3 compartimentos, tinha um átrio, que era o pátio, e ele tinha o segundo compartimento, onde só entrava o sacerdote, e o terceiro compartimento, o Santo dos Santos, o Santíssimo Lugar, onde uma única vez por ano entraria o sumo sacerdote. Depois de um ritual muito complexo, ele entraria ali para oferecer sacrifício por si e pelo povo também. Já no tabernáculo ali, Deus havia mostrado a sua glória. Depois Salomão, ele faz o templo e constrói um templo ao Senhor.
E mais uma vez, a glória de Deus inaugurou aquele local. Está lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 1 ao 2, que diz que os sacerdotes não podiam sequer entrar na casa do Senhor, porque a glória de Deus tinha enchido a casa do Senhor. Esta glória de Deus estava com o povo de Israel. Foi muito triste saber que a glória de Deus iria se manifestar novamente, mas para deixar o templo, devido a uma série de abominações praticadas ali. Tudo sob a vista dos sacerdotes, toda falsa adoração sob a vista dos sacerdotes. Aqueles que deveriam preservar o santo lugar da morada terrestre do Altíssimo. De novo, é claro que morada aqui é uma inferência, haja visto que Deus não habita em lugares feitos por homens, mas Ele próprio exigiu a construção do tabernáculo para si. Ele exigiu, Ele pediu, Ele ordenou a Moisés que fizesse, e Ele, Deus Todo-Poderoso, deu as medidas exatas para que Moisés construísse o tabernáculo. Homem vestido de linho. A vestimenta de linho era utilizada pelo sacerdote. Provavelmente, Ezequiel, na sua visão, viu um sacerdote que talvez seria o responsável pelo culto a Deus. Deus escolheu o seu povo como nação sacerdotal. Deus escolheu Israel como seu povo. E o plano divino consistia em uma nação sacerdotal. Deus desejava que seu povo fosse intermediador. Israel deveria levar todas as demais nações a Deus. Êxodo, em capítulo 19, versículos 5 e 6, fala sobre essa nação sacerdotal. Fala quando Deus diz para o povo ouvir a sua voz, guardar a sua aliança, porque ele seria uma propriedade peculiar dentre todos os povos. E o povo aceitou aquela proposta. Aceitou, mas não cumpriu a sua parte no pacto. A contrapartida, o povo não cumpriu. E Israel deixou esse lugar vago, e a igreja preenche esse lugar vago hoje. A igreja hoje é o povo de Deus, mas Israel não fora esquecida. A nação de Israel não fora esquecida. Israel ainda é um povo eleito por Deus. E vai ter um grande acerto de contas. Aqui nós estamos vendo em Ezequiel o acerto de contas que aconteceria ali em Judá, que já havia acontecido em Israel, e ainda vai acontecer um acerto de contas com toda a nação de Israel, e isso chama-se Apocalipse. O Apocalipse, a tribulação, a grande tribulação, não vai ser para as pessoas que não são judias, que não são israelenses, vai ser para o povo de Israel. Porém, muitos irão ficar aqui e também irão entrar nesse processo da grande tribulação. Mas não é para nós a grande tribulação. Nós estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Depois, antes disso, nós estaremos no tribunal de Cristo, e depois nós voltaremos com Cristo nos céus para que Ele faça uma peleja contra o inimigo, contra o diabo, e esse seja derrotado. Voltando aqui ao texto de Ezequiel, e falei aos do cativeiro todas as coisas que o Senhor havia mostrado. Lembremos-nos aqui que Ezequiel está profetizando no cativeiro para o povo que fora levado para lá na Babilônia. Eles estavam privados do convívio com a sua nação, estavam desolados, tristes, sentiam-se derrotados, mas Deus fez questão de explicar tudo o que estava acontecendo e por que estava acontecendo, por que o povo estava ali, qual era o motivo do povo ter sido levado embora. Parte do povo havia sido levada embora, outra parte viria a ser levada depois. Deus falou para Jeremias, o povo não se converteu e muitos foram deportados, e agora no cativeiro eles continuavam sendo alertados pelo profeta. Ali no cativeiro nós temos o profeta Ezequiel conversando com o povo, falando com o povo, instruindo o povo, e nós temos Daniel lá no palácio, também sendo usado por Deus. Deus usa alguém lá no palácio e Deus usa alguém lá no meio do povo. Deus é maravilhoso. Embora o povo tenha se levado para o cativeiro, embora o povo tenha sido castigado, embora Deus havia dito que eles ficariam 70 anos longe da sua terra, Deus também disse que eles voltariam. E mais do que isso, Deus não deixa o povo ir sozinho para o cativeiro. Deus é tão maravilhoso, Deus é tão glorioso que leva
envia profetas lá no cativeiro para lá também guiar o povo, para lá no cativeiro também proteger o povo, para lá também no cativeiro ter a sua presença junto com o povo. Tópico 2, sobre a retirada da glória de Deus. Primeiro subtópico, o querubim e a nuvem. Segundo, a retirada da presença de Deus. Terceiro, por fim, a glória de Deus se pôs sobre o Monte das Oliveiras. Ezequiel 10:4, então se levantou a glória do Senhor de sobre o querubim, indo para a entrada da casa, e encheu a casa de uma nuvem, e o átrio se encheu do resplendor da glória do Senhor. Átrio é o pátio. Os querubins estavam sobre a tampa do propiciatório. Lembra que eu falei dos 3 locais do tabernáculo? Eles também faziam parte, não é, esse mobiliário que era o tabernáculo. Era um local sagrado que depois veio ser substituído pelo templo. Aliás, Deus colocou como exigência para que o templo fosse construído, que ele não fosse construído por mãos de sangue. Davi queria construir o templo, o sonho da vida de Davi seria construir o templo ao Senhor, porque ele dizia, eu tenho casa, eu tenho palácio, eu tenho morada, e o Altíssimo não tem a sua morada. Mas Deus não queria que Davi fizesse o templo, porque Davi era um homem sanguinário, um homem de guerras, e ele fez com que Salomão, o filho de Davi, construísse o templo. O templo foi construído por Salomão, e muitos dizem Templo de Salomão. Muitos ainda se referem como o Templo de Salomão, assim como muitos se referem à lei também como a lei mosaica, como a lei de Deus. A lei mosaica é a lei de Deus. O Templo de Salomão é o Templo de Deus. Bom, ali no terceiro compartimento do tabernáculo, que era o lugar santíssimo, estava a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha a vara de Moisés, que havia florescido, tinha uma porção do maná e também tinha as tábuas da lei. E esta Arca de Aliança ficou preservada lá no templo também. Também estava lá. Também fazia parte do mobiliário do templo, o mobiliário sagrado, o mobiliário mais importante do templo. A presença de Deus era representada pela arca. Muitas vezes, quando o povo saía para a guerra, ele levava a arca consigo, porque a arca representava a aliança do Senhor com o seu povo, a presença do Senhor junto ao seu povo. Então, quando o povo saía para a guerra, muitas vezes a arca precedia, informando que o próprio Deus estava acompanhando aquele trajeto. Então saiu a glória do Senhor de sobre a entrada da casa. Era uma visão cheia de símbolos, uma visão admirada por Ezequiel. Os querubins, anjos de Deus, representados em imagens sobre arcas, seres inanimados, teriam sido animados e voaram daquele lugar. Ou também, esses querubins poderiam ser aqueles animais que Ezequiel viu na sua primeira visão. Está lá no capítulo 1. Não se sabe ao certo quais são esses querubins, mas o certo é que Ezequiel viu aquilo acontecendo ali. Aquele movimento dos querubins saindo ali, indo embora dali. Monte que está no oriente da cidade é o Monte das Oliveiras. Ele é assim denominado porque oliveiras encobriam as suas encostas. A glória de Deus ficou sobre o Monte das Oliveiras, e esse lugar era muito especial, por uma série de acontecimentos que envolvem ele. Tópico 3, sobre o segundo templo. Primeiro subtópico, o segundo templo. Segundo, o templo de Herodes. Terceiro, a presença do Filho de Deus. O tabernáculo ao longo do tempo. Então o tabernáculo ele foi substituído, que Moisés fizera, ele foi substituído pelo templo de Salomão. O templo de Salomão, que foi destruído pelos babilônios, quando fizeram a sua última investida contra Judá, destruíram todo o templo. Ele foi substituído pelo templo de Zorobabel. O templo de Zorobabel era um templo também muito bonito, mas não tinha a glória daquele templo que Salomão havia feito. O templo de Zorobabel foi substituído depois pelo templo de Herodes, que também era um templo muito bonito, era um templo ornamentado, mas ainda assim não tinha a glória daquele templo feita por Salomão. A glória que eu digo é o resplendor arquitetônico, são todos elementos pelos quais o templo é construído, muito ouro, muita prata, muito
muitos minérios nobres são utilizados ali, e foi algo espetacular. E o templo que Salomão construiu, ele foi depois reconstruído por Zorobabel, depois reconstruído por Herodes, mas não teve mais aquele esplendor que tinha. No ano 70 depois de Cristo, o templo de Herodes foi completamente destruído e hoje nós temos apenas as paredes do templo, que são os muros das lamentações lá em Israel. Mas um dia o templo vai ser levantado novamente lá em Israel, só que o anticristo vai querer a adoração para si. Aqui nós vimos abominações que Deus mostrara para Ezequiel, e dentro dessas abominações nós temos ali imagens de escultura, nós temos ali figuras nas paredes que invadiram o templo, mas um dia o inimigo, o anticristo, vai entrar também no templo e vai exigir adoração para si ali dentro, e aí o povo de Israel vai cair em si e vai ver que aquele ali é um falso Messias, é um falso Cristo, e vai clamar pelo Cristo verdadeiro, e este Cristo verdadeiro romperá as nuvens, e nós, igreja, salva por ele, voltaremos com ele para esta peleja. No tópico 4, sobre o Senhor Jesus e o templo. Primeiro, explicação teológica. Segundo, o fim do templo. Terceiro, a presença de Deus hoje. Jesus e o templo. O templo sempre foi o grande orgulho do povo judeu. Era o maior de todos os seus símbolos. Quando Jesus ousou dizer que ele, Jesus, era maior que aquele lugar, lógico, causou raiva entre os líderes judaicos. Está em Mateus capítulo 12, versículo 6. E ele era maior. Ele era maior que tudo aquilo ali. Ele era maior que Salomão, era maior que o templo, porque o templo foi destruído e o nosso Jesus jamais será vencido. E eu quero encerrar aqui fazendo com você uma observação. A presença de Deus hoje. Deus ainda hoje faz questão da sua comunhão com a sua criação. Ele quer estar sempre por perto. Não habitando em tenda, em tabernáculo, em templos, Ele quer o nosso coração como morada. Mas a mesma exigência que Ele fazia lá no tempo antigo, visando a santificação, ainda faz hoje. Suas exigências não mudaram. Ele ainda exige exclusividade na adoração. Como deixaram que no templo entrassem objetos estranhos de culto, imagens de deuses falsos, ídolos vazios, ainda hoje temos muitas pessoas que estão substituindo a adoração a Deus por tantas outras coisas, ou ainda dividindo essa adoração, que também não é recomendável. Deus quer exclusividade. Na política, na música, na religião, nós assistimos pessoas idolatrando homens comuns, homens falhos, e trocam farpas, brigam, perdem amizades, trocam laços familiares para defender A ou B, com unhas e dentes, defendendo pessoas de carne e osso. Mas esses mesmos que saem em defesa das pessoas de carne e osso, cheias de falhas, se calam quando a Bíblia, quando o Evangelho, quando o próprio Deus é atacado. Muitos chegam a negar a sua fé, suas convicções, em troca de um afago, de um elogio, de um cargo, de uma vitrine. Deus tem se distanciado de muitos púlpitos, de muitas igrejas, de muitos ministérios que perderam a essência ou nunca tiveram essa essência. Líderes que trocaram o genuíno ensino da palavra de Deus por conveniências. A glória de Deus não é compartilhada com ninguém, porque o próprio Deus vaticinou assim. Isaías 42, 8, versículo A. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei. Muito obrigado a você que esteve aqui conosco, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado por você estar aqui no nosso canal. Inscreva-se no nosso canal, compartilhe esse vídeo, isso para nós será uma alegria muito grande. E até a próxima semana com um novo comentário aqui no canal Ensino e Palestra. Deus abençoe maravilhosamente a sua vida.